Oi gente, nesse vídeo eu vou falar aqui sobre casas astrológicas, tema super pedido aqui na área de comentários. Quem tiver outros vídeos a serem sugeridos é só escrever aqui nos comentários, porque eu estou sempre vendo um a um os comentários e os vídeos que forem sugeridos, que eu ainda não fiz e que caibam dentro dos conhecimentos que eu possuo, eu vou estar sempre postando aqui. Toda quarta-feira a gente tem um vídeo novo às 17 horas no meu canal. Então vamos lá, casas astrológicas. Para quem não sabe o que é casa, né, astrológica, primeiro uma visão básica. O mapa astral, e aí eu não vou entrar especificamente no mapa astral nesse vídeo, mas tem um outro vídeo onde eu falo só sobre o que é mapa astral, é como se fosse uma pizza, tá? Que é onde você tem uma foto do nascimento da pessoa, ou seja, na hora que a pessoa nasceu, como estavam os astros naquele momento. E o mapa astral, se você for observar, essa pizza tem 12 pedaços. Esses pedaços a gente chama de casas. Tá? Cada casa dentro da astrologia é relacionada com um setor da nossa vida. Então nós podemos considerar que as casas astrológicas, todas elas são áreas de suma importância dentro da vida de qualquer um. A gente começa com o eu, com a personalidade, com o ego, que é a casa 1, que é a casa de Áries, que é a casa do nosso ascendente também, que a gente fala muito de ascendente, aqui não estou entrando no assunto, mas também tem um vídeo que vocês podem ver aí, que também está listado nesse, sobre signos ascendentes, que eu explico o que é e o posicionamento de cada um. Então, essa casa 1, ela tem relação com o nosso ego, com a nossa personalidade, e nós vamos chegar na casa 12 com o oposto disso, que seria a totalidade, a nossa união com a espiritualidade, com Deus, com o todo, que é a casa de Peixes. Então eu vou falar sobre cada uma das casas, tá? Vou pontuar uma a uma qual o significado delas. É importante notar que as casas, elas podem ter uma tensão maior ou não, dependendo do mapa astral de cada um. Então vou dar o meu exemplo aí. Eu tenho 3 planetas na mesma casa, que é a casa 5. Isso significa que as áreas relacionadas à casa 5 vão ser muito importantes para mim, que eu vou ter muito foco naquelas áreas. Se uma pessoa tem muitos planetas na casa 8, na casa 10, aquelas outras áreas vão ser muito fortes para ela. Ao mesmo tempo, se uma pessoa tem aspectos, né, que são a forma como um astro está relacionado com o outro dentro do nosso mapa, a gente chama de aspectos. E existem aspectos positivos e aspectos negativos, né? Os aspectos negativos que a gente costuma dizer são os aspectos de quadratura, oposição e também algumas conjunções dependendo dos planetas que estão ali relacionados naquela conjunção. E os aspectos positivos nós costumamos chamar de trígonos e sextis. Então vamos lá. A casa 1, como eu já disse, tem relação com o ego, com a nossa personalidade. Pessoas que têm muitos planetas na casa 1, elas costumam ter uma personalidade muito forte. São aquelas pessoas impactantes que quando você conhece, você já sente aquela presença. E são pessoas que têm que tomar cuidado, dependendo dos planetas que estiverem ali, para não ficarem muito... que cheguem chegando, que tenham uma coisa muito, sabe? Então tem que tomar muito cuidado com planetas demais na casa 1. Tudo vai depender de qual planeta está posicionado ali, né? Também do nosso signo ascendente, lembrando sempre que o mapa é um mundo vasto e que um astrólogo realmente precisa ver o mapa de uma pessoa para conseguir entender. Qualquer coisinha que você fale, ou só do Vênus no signo, ou só da Lua num signo, ou só do ascendente em um signo, você está falando de um pedaço do ser. E aquele pedaço pode ser anulado por um outro pedaço do mapa astral da pessoa. Indo para a casa 2. Bom, casa 2 é uma casa que tem muita relação com algo que todo mundo gosta, né? Posses, dinheiro, bens materiais. Quem que não gosta de ter as suas coisas, né? Quem que não gosta de poder comprar as coisas que você deseja? Então a casa 2, você vê, você começa... né? Vamos pensar num ciclo, né? Em nós seres humanos como um ciclo. Então nós existimos como personalidade, né? Casa 1, signo de Áries, ego, eu, criança, bebezinho existindo, e aí nós começamos a querer ter, né? Então eu quero ter a minha casa, eu quero ter o meu carro, eu quero ter a roupa que eu gosto, eu quero ter dinheiro para estudar o que eu quero, para fazer a faculdade que eu quero. Esse desejo de ter, né, surge no nosso ego,
né? Que o ego, a personalidade tem relação com a casa 1. E a casa 2 vem trazer os desejos do ego de ter as coisas. Nós precisamos, não adianta, nós estamos aqui encarnados. Quem é espiritualista e diz que o material não é importante, está desprezando o corpo físico, porque estamos aqui encarnados. Esse corpo físico, ele precisa da nossa atenção, você precisa da roupa, você precisa do alimento, e tudo isso exige o trabalho. Então, casa 2 tem relação com posses materiais, com o dinheiro, com você prover o seu sustento, e é o signo, para quem conhece a astrologia já vai matar, o signo de Touro, né? Que é o signo ali do labor, né? Do vou trabalhar para conseguir. Pessoas com problemas na casa 2 normalmente têm problemas com dinheiro, né? É muito comum você ver pessoas com planetas retrógrados na casa 2 ou interceptações na casa 2 que não vão para frente. A pessoa trabalha, rala e não tem retorno, tá? Ou às vezes até ela está dedicada, não é valorizada por aquilo, às vezes ela até tem um trabalho, mas ela poderia estar ganhando 5 mil naquele trabalho e ela ganha 2 naquele trabalho, e aí contrata uma outra pessoa que faz menos que ela que vai ganhar 10, enquanto ela está ganhando 2. Isso são os problemas dentro dessa casa que a gente consegue ver estudando o mapa astral. A casa 3, ela está relacionada com a comunicação, com os estudos e com os irmãos. Então, pessoas que têm uma expectação bonita na casa 3 são pessoas que se comunicam bem, são pessoas que são claras, são pessoas que gostam de estudar, que têm um conhecimento de estudo muito amplo, que estão sempre querendo estudar mais, aprender mais. E, ao contrário, pessoas que têm planetas retrógrados na casa 3, interceptações na casa 3, quadraturas da casa 3 com outras casas ou oposições, né, com outra casa, vão gerar dentro da sua vida dificuldade para estudar. Então, às vezes são pessoas que não têm concentração, começam a estudar uma coisa, daqui a pouco já está pensando em outra, vão ter dificuldade em serem claras, tá? Vão ser pessoas que vão ter grande dificuldade em serem claras. Porque a casa 3, ela traz a clareza, é a casa da inteligência, da comunicação e do signo, portanto, de Gêmeos. Então, o ser humano existe como ego, quer ter suas coisas como ego e quer compartilhar seu conhecimento e, ao mesmo tempo, adquirir conhecimento. Casa 3. Vamos, então, para a casa 4, casa de Câncer. Aí o ser humano quer ter a sua casa, a sua base, o seu centro, que tem relação com o signo de Câncer. Todo mundo sabe que é o signo da família, né? Também tem relação muito com a nossa emoção, com a nossa segurança, essa casa 4. Ela é uma casa muito importante dentro do mapa. Pessoas que têm planetas aí tensos nessa casa, normalmente têm problemas com pai e mãe, relações karmáticas com pai e mãe. Muitas vezes você verifica, a pessoa fala, nossa, meu pai só me atrapalhou, minha mãe acabou com a minha cabeça. Você vai ver, tem um Netuno retrógrado na casa 4, muitas vezes o Netuno retrógrado, um Urano retrógrado, um Saturno retrógrado, um Plutão retrógrado, que são planetas que trazem um peso muito grande de karma quando posicionados lá na casa 4, bem como esses planetas brigando também com outras casas, fazendo o que eu disse anteriormente lá, que são os aspectos tensos, né, que podem existir no mapa. Casa 5, quando a gente vai para a casa 5, nós já estamos falando aí do ego querendo namorar, querendo jogos, querendo filhos, querendo prazeres. Então a casa 5, ela está relacionada com a coisa do vivaz, do amor também. Muitas pessoas relacionam a casa 5 só com filhos, prazeres, namoros e jogos. Tá? Para mim, a casa 5 e também para alguns outros astrólogos, um astrólogo que eu gosto muito e que eu recomendo para quem quiser ler, Stephen Arroyo, ele é um cara que fala bastante da casa 5 também com essa visão que eu tenho, que é uma visão do amor. Não podemos esquecer que a casa 5 é a casa de Leão, né? Que é regido pelo Sol, o nosso astro-rei. Então, a casa 5 é uma casa de fogo. As pessoas que têm aspectos positivos na casa 5 são pessoas que normalmente têm uma autoestima boa, que gostam de se colocar, que gostam de se divertir, são pessoas ligadas à arte, são pessoas que gostam de estar sempre trocando informações ligadas aos prazeres, têm uma sexualidade intensa. Então é uma casa que traz, digamos assim, uma energia de fogo muito forte para a pessoa, por ser o Sol, né? Então o Sol como
digamos assim, astro de maior fogo dentro do sistema que a gente vive, essa casa 5, quando ela está mal aspectada, com planetas retrógrados, a pessoa às vezes fica com autoestima baixa, fica com problemas às vezes para se relacionar, às vezes problemas na área da sexualidade, não se solta, frigidez, uma série de coisas que aí seria interessante trabalhar com os florais astrológicos. Aliás, todas as casas, quando elas têm problemas efetivamente e que você observa que isso está atuando na vida da pessoa, você sendo, logicamente, um astrólogo que trabalha com alquimia, que é o meu caso, você tem como tentar atuar energeticamente com os florais astrológicos. Lembrando sempre que os florais astrológicos não mudam o mapa, você trabalha a energia para que a pessoa tenha consciência daquela missão e transmute aquela energia do mapa, tá? Vamos para a casa 6. Casa 6, gente, qual é o próximo signo depois de Leão? Quem que é o certinho que vem, né? O que todo mundo fala, o certinho, chatinho do zodíaco. O meu signo, que é o signo de Virgem, né? Então, os virginianos, eles são muito ligados ao trabalho, a gente já sabe, né? São às vezes um pouco workaholics, muito ligados à saúde, né? Então, virginiano às vezes tem muita mania de dieta, de higiene, de não sei o quê, cada hora tá com uma dieta, cada hora tá com uma coisa. Então, é uma casa realmente relacionada à saúde, à higiene também, aos cuidados pessoais e ao trabalho, que são energias ligadas, lógico, ao signo de Virgem. Pessoas com problemas nessa casa, trabalho não rola, clima no trabalho o tempo inteiro, que eu atendo de gente com Vênus retrógrado na casa 6, que sempre, não gosto do meu chefe, não gosto do não sei quem, sempre tem alguém não gosta dele, nunca o clima tá bom no trabalho. Eu já até aviso, eu falo, olha, não adianta você trocar de trabalho. Tá? Porque é importante notar, gente, que quando tem um problema numa casa e a pessoa tem uma tendência a atrair aquele problema, não adianta trocar ou de namorado ou de trabalho, porque a pessoa tem aquele padrão na vida. Enquanto não consegue entender essa missão do mapa e transmutar aquilo, vai trocar 6 por meia dúzia. Então a casa 6 ela é uma casa que quando ela está complicada, pega muito nesse aspecto. Se por um lado a pessoa tem uma casa 6 bem aspectada, garante uma saúde de ferro, a pessoa está sempre atraindo o melhor trabalho, melhor salário, todo mundo adora ela no trabalho, tá promoção em cima de promoção, isso é uma casa 6 bonita. Casa 7, bom, casa 7 é a casa de Libra, casa do casamento, casa dos relacionamentos amorosos aí, e essa das relações no geral, tá? Não é só casamento, é como você se relaciona com o outro, que tem a relação com o signo de Libra. Então as pessoas que têm questões aí na casa 7, muitas vezes elas vão ter problemas no casamento, separações, ou podem ser pessoas muito dominadoras nas relações, tá? Mulheres, por exemplo, que eu vejo com Marte posicionado na casa 7, ela é o homem da relação. Ela pode estar casada com um homem, não significa necessariamente que ela seja homossexual ou bissexual, mas ela vai ter uma tendência muito grande por ter um posicionamento tenso na casa 7 de Marte, por exemplo, um Marte retrógrado ou um Marte em oposição, de ser uma bem dominadora, bem mandona, tá? E pode ter até conflito se for pegar um homem que também, por exemplo, duas pessoas com Marte retrógrado na casa 7, lógico que isso vai trazer aí uma questão de briga, né, pela dominação. Casa 7 bem aspectada traz aquelas pessoas que são políticas, que se relacionam bem com todo mundo, que têm aquela compreensão, que sabem perdoar, que são tolerantes, que têm um casamento maravilhoso. Tem um monte de gente que quando eu pego o mapa, eu olho e falo, nossa, amor, você nunca teve problema. E você olha, não tem problema no mapa. O Vênus está lindo, a casa 7 está linda, a casa 5 está linda, não tem grandes questões com ego. A pessoa não tem problemas de relacionamento. Agora, quando você bate o olho, já vê planeta retrógrado na casa 5, planeta retrógrado na casa 7, Vênus retrógrado, olha, eu nunca vi um mapa assim que a pessoa não tenha tido problemas com relacionamentos. Às vezes ela já superou, mas que ela já teve um dia, sempre tem. Vamos lá, agora para casa 8. Casa 8 é uma casa muito mal compreendida, na minha opinião, como astróloga. Por quê? Porque a casa 8 as pessoas associam com o Escorpião, que também é um signo muito julgado, muito mal entendido, na minha opinião, porque se considera que o Escorpião é o signo do sexo e é o grande traidor. Eu não vejo dessa maneira. Para mim, Escorpião é o grande signo da transformação. É a hora que você começa a ascender, é a hora que você pode se transformar, que você pode ser algo melhor do que você já foi.
né? Então o escorpião, quando ele vai para a oitava acima, ele está se transformando, ele está crescendo, né? Ele está separando o joio do trigo interior para ser o melhor dele. Então o que acontece? Pessoas com problemas na casa 8 são pessoas que não querem se transformar. Geralmente quando chega um paciente para mim no consultório e fala, olha, vim aqui porque tenho curiosidade com o meu mapa e não sei o que, mas também quero terapia floral, não sei. Você vai ver, a pessoa já tem problemas na casa 8, ou seja, ela veio por uma curiosidade, mas a vontade de se transformar não é tão ativa. Essas pessoas normalmente até já aviso no primeiro atendimento, eu já falo, olha, você tem tendência a não voltar aqui e a gente não vai fazer um tratamento muito adequado se você não conseguir trabalhar essa sua casa 8. Por quê? Porque pessoas com planetas retrógrados na casa 8, oposições na casa 8, quadraturas, são pessoas que elas começam um processo de transformação, mas não vão até o fim. E essas pessoas normalmente não dão muito certo quando encontram um alquimista, né? Que é o meu trabalho, né? Quando você trabalha como alquimista, qual que é a questão principal? A questão principal é você trabalhar com alquimia interior. Então você tem que encontrar pacientes que queiram se transformar. Se você encontra pessoas que não estão interessadas em autotransformação, ou seja, que vêm até você só por uma curiosidade do mapa, essas pessoas normalmente não vão ir fundo num processo terapêutico. Ou elas vêm só para ficar bem, aí estão em crise por alguma coisa, você de repente passa um floral, a pessoa melhora, mas ela não vai a fundo num tratamento de autotransformação, tá? Vamos agora então para a casa 9. A casa 9 é a casa de Sagitário e ela está relacionada com assuntos religiosos, filosóficos, tudo aquilo que a gente busca de esoterismo, que a gente quer conhecer mais, os estudos acadêmicos mais profundos também, quando você já está indo para um mestrado, para um doutorado. Isso é a casa 9, que é a casa de Sagitário. Então é uma casa que quando a pessoa tem aspectos positivos ali, ela vai ter muito interesse por descobrir a sua religiosidade, a sua espiritualidade, entender filosofia. Normalmente pessoas que vêm para mim, assim, que vêm no consultório e que já estão no terceiro mapa. Eu pergunto, já fez mapa astral? Sim, já fiz 3. Chega lá na casa 9, normalmente tem planetas ali, porque a pessoa tem interesse nesse assunto. Porque o normal é a pessoa normalmente faz um mapa e olhe lá. Se a gente for considerar quantas pessoas já fizeram mapa astral em toda a população, eu não sei, nunca vi essa pesquisa, mas deve ser uma porcentagem muito pequena da população que fez com astrólogo. Tem muita gente que faz em sites gratuitos, mas realmente contratar um astrólogo, que é o correto para você ter uma visão total do seu mapa, né, uma síntese do seu mapa e não só o mapa fragmentado, são poucas as pessoas. Então, quando a pessoa tem um super interesse em astrologia, normalmente tem alguma coisa ali na casa 9, tá? Quando tem interesse nesses assuntos, eu, por exemplo, amo astrologia desde 7 anos de idade. Desde os 7 anos de idade já queria saber o signo de todo mundo. Com 10 anos já estava lendo astrologia, que hoje eu leio e falo, gente, como é que eu lia isso? Porque não era fácil, não é fácil hoje que dirá quando era criança. Mas quando você tem esse gosto por esses assuntos, é uma fome. Você está ali querendo entender. Por mais que esteja difícil aquele assunto, e a astrologia, quando você vai levar ela a sério, com profundidade, não é um assunto facinho, como você lê em horóscopo e essa ideia que as pessoas têm da astrologia. A astrologia, quando você vai a fundo, ela é um assunto que exige a união de conhecimento com intuição. Então, eu tenho uma roda da fortuna posicionada na casa 9, ou seja, eu tenho prazer nesses assuntos. Eu não estudo astrologia porque eu escolhi estudar astrologia. Aliás, diga-se de passagem, eu nunca pensei vou ser uma astróloga, mas eu me tornei uma astróloga por amar a astrologia e o caminho foi me guiando para ser uma astróloga, sem eu nem saber que eu estava me preparando para ser uma astróloga, mas a paixão me levou a isso, pela minha roda da fortuna na casa 9. Agora vamos para a casa 10. A casa 10 é uma casa que está relacionada com a carreira. Então, pessoas que têm muitos aspectos na casa 10 positivos têm uma carreira muito aberta, as coisas acontecem. A pessoa quer abrir uma carreira em tal sentido, a pessoa já consegue abrir aquilo. Puxa, eu gostaria tanto de ser uma cantora famosa. Se a pessoa se dedica, se ela faz a parte dela, daqui a pouco ela já está aí nas paradas de sucesso. Isso é uma casa 10 bem aspectada. É a casa também onde está o nosso meio do céu, tá? Para quem quiser entender mais o que é meio do céu, só clicar aqui em cima, tem uma sugestão de um vídeo onde eu explico cada posicionamento do meio do céu e o que é o meio do céu que está posicionado ali na sua casa 10.
Uma coisa importante em relação a essa casa 10 é que além dela ter relação com a carreira, né, com o que a gente veio fazer aqui, quando a gente vai ver missão, a gente pensa muito em casa 10, missão e vocação, ela também está relacionada para alquimistas, que é o meu caso, para quem trabalha com astrologia alquímica, né, porque é importante ressaltar que existem muitas linhas de astrologia, tá, gente? Assim como existem linhas dentro da área religiosa, filosófica, existem muitos tipos de astrologia. Existe astrologia esotérica, astrologia kármica. Então, a astrologia que eu trabalho é a astrologia sumeriana, digamos assim, que também é ligada à alquimia, que é uma astrologia alquímica, ou seja, que utiliza a astrologia como uma ferramenta, um instrumento divino para entender o ser humano e poder ajudá-lo a ser o seu melhor, que seria atingir a pedra filosofal dos alquimistas. Então, para os alquimistas, que são astrólogos também, a casa 10 ela tem relação com algo que a gente chama de matriz. Tá? Depois eu pretendo até fazer um vídeo falando só sobre a matriz, porque é um assunto vasto. Ainda não tenho esse vídeo, mas pretendo fazer mais para frente. Então, a matriz, ela é para os alquimistas o veículo etérico. O que é etérico? É o veículo espiritual, não se vê, tá? Por onde o espírito encarna na mulher. Então, por que a mulher dá à luz? Qual é o motivo que a mulher dá à luz? Porque ela tem esse veículo etérico, o homem não, tá? Então, a mulher tem a matriz. Então, para os alquimistas, a casa 10 para a mulher é muito diferente da casa 10 para o homem. Tá? Então, quando você está analisando o mapa de uma mulher, a casa 10 terá esse enfoque da matriz. Mulheres com problemas na casa 10, dificuldade para ter filho, quer ter filho de todo jeito, não consegue, faz fertilização, faz tudo. A pessoa faz de tudo, fertilização in vitro, ela conta direitinho a tabelinha, ela faz tudo, nada dá certo. Por quê? Problemas na matriz, que normalmente são relacionados a questões kármicas. Então, quando uma mulher chega para mim e fala, não consigo engravidar de jeito nenhum, não dá certo, primeira coisa que eu vou olhar, casa 10. Depois casa 5, que como eu já disse, é a casa dos filhos. Agora, uma coisa importante a ser relatada aqui é que a casa 10, e isso é muito importante de ser dito, ela pode ser, ao contrário do que eu disse, uma casa muito aberta. Então, mulheres que têm Lua, Vênus, Netuno bem aspectados na casa 10, se prepara, porque você está tomando anticoncepcional e engravida. É aquela mulher que não pode brincar, não vai tentar fazer sexo com camisinha no dia fértil. É melhor no dia fértil ficar quieta, se está fazendo só com camisinha, porque a chance de algo acontecer ali é enorme. Então, mulheres que... inclusive, eu tenho uma amiga que ela tem um monte de coisa em aquário, o mapa dela nem era para, de certa maneira, ser mãe. E um dia eu falei para ela, nossa, mas você tem tanta coisa em aquário, eu não tinha visto o mapa dela ainda inteiro. Eu falei, me passa seu mapa, acho estranho você ter tido 3 filhos. Eu até brinquei, eu falei, você deve ter Lua ou Netuno ou Vênus na casa 10. Ela me passou a hora, quando a gente gosta muito de astrologia, a gente quer saber o mapa das pessoas que a gente se relaciona, amigos, é como se fosse DNA, mais importante que o nome quando você gosta de astrologia. E aí minha amiga me passou os dados dela, aí eu olhei lá, inevitavelmente, casa 10, ela tinha Lua e Vênus bem aspectados. E aí eu falei para ela, nossa, mas você veio para ser parideira. Ela falou, pois é, os 2 primeiros filhos eu engravidei e estava tomando anticoncepcional. Então, ou seja, casa 10... Fiquem atentas, mulheres aí, em relação a esses quesitos que eu citei, tá? Casa 11. A casa 11, ela tem relação com os amigos, com as amizades, ela tem relação com as novas possibilidades, é a casa de Aquário, tá? Então, quando você sai da casa 10, que é Capricórnio, que também é uma casa, como eu estava dizendo aí, de carreira, filhos para as mulheres e responsabilidade, você sai para as novas possibilidades. Então, você tem uma responsabilidade, você tem a carreira e, ao mesmo tempo, você também começa a abrir novas possibilidades e compartilhar isso com o mundo. Então, quando você está falando de casa 11, pessoas, por exemplo, que têm problemas na casa 11, a pessoa quer uma novidade na vida dela, ela quer que aconteça alguma coisa e nada acontece. Não vem coisas novas, as coisas ficam muito fechadas. Ou ela tem problema com amigos, tá? Então as pessoas, eu atendi uma pessoa que tinha 3 planetas retrógrados na casa 11. Eu falei, você tem problemas com amigos? Ah, sim, sempre, o tempo inteiro. Eu só arrumo amigo problema, amigo que fica me sugando, amigo vampiro. E vai ser difícil, né, enquanto não tentar trabalhar essas questões do mapa, porque com 3 planetas retrógrados na casa 11, né, atrai umas amizades muito delicadas. A casa 11...
que já começamos a chegar na última, também já tem relação com o serviço. Então, dentro da astrologia esotérica, de uma astrologia um pouco mais espiritualista, nós consideramos que casa 11 indo para 12 começa a ter relação com o que nós viemos fazer aqui como alma, todos nós, que é servir. O que é servir? Servir é estar aqui a serviço. A missão da nossa alma, embora a gente pense que a gente vive aqui para ter prazeres, para o nosso ego, a missão da nossa alma aqui, de todos nós, é servir, é estar a serviço. Se você for pensar na palavra, o viço do ser, ou seja, o seu ser ter um viço, ter uma luz e você expandir essa luz, você expandir esse brilho para os seus irmãos, você compartilhar o seu conhecimento, o seu amor, o que você tiver de bom na sua vida com os outros. Então a casa 11 já começa a puxar para essa energia. Já as pessoas que têm questões na casa 12, que é a próxima, tem uma coisa com a espiritualidade. Quem tem muitos planetas ali na casa 12 veio aqui para se conectar, precisa aprender a meditar, precisa aprender a orar, precisa aprender a desenvolver sua espiritualidade. Eu tenho um vídeo onde eu falo mais sobre como meditar e como orar, aqui também está relacionado. Então são pessoas que elas não estão aqui a passeio, ninguém está aqui a passeio, mas as que têm muitos aspectos na casa 12 e 11, eu sempre aviso, você veio aqui com missão de ajudar os outros. Tem gente que ajuda se quer, né? Porque a gente tem um livre-arbítrio, mas quem tem problemas em casa 11, 12 ou mesmo aspectos positivos veio com uma obrigação. Quem tem problemas normalmente já veio com essa obrigação há muito tempo e não quer fazer. Aí eu já falo, olha, você veio aqui para ajudar os outros, mas você sempre quer, mas nunca consegue, nunca ajuda, porque às vezes a pessoa tem muitos problemas com ela mesma. Mas quando a pessoa tem aspectos positivos, por exemplo, eu atendo uma pessoa que tem 3 aspectos positivos na casa 12. Uma pessoa que normalmente eu vou falar isso para ela no mapa, vou falar, olha, você é uma pessoa que veio aqui para ajudar os outros, a pessoa já está nessa, a pessoa já está fazendo um trabalho de caridade, ela já está fazendo um trabalho voluntário. Não é novidade isso que eu falei quando ela tem aspectos positivos. Normalmente é novidade quando ela tem os negativos, porque ela veio com essa missão, né, que são os aspectos, eu nem gosto muito de usar o termo negativo, mas aspectos desafiadores, porque quando ela tem os aspectos desafiadores, ela veio aqui para tentar trabalhar isso novamente, né, mas às vezes não consegue trabalhar isso novamente porque é como se fosse uma dificuldade, é uma missão, mas ao mesmo tempo é uma dificuldade dela. Eu gostaria de ressaltar uma coisa nesse vídeo que é muito importante. As 12 casas, elas, se vocês forem reparar, né, como eu fui dizendo desde o começo, todas elas são necessárias. Então, mesmo pessoas que não têm aspectos fortes em alguma casa, também tem que desenvolver aquela área. Se vocês forem reparar em cada uma das casas que eu falei, todas são itens importantes na nossa vida. Né? Então é importante o desenvolvimento da nossa personalidade saudável, né? O nosso ego não nos sobrepujar, nós temos um ego bem desenvolvido, o ego existe, né? E como diz um grande mestre espiritual que eu gosto muito, que é o Trigueirinho, ele vai com a gente até o final. Nós precisamos ter a nossa base, estamos aqui num corpo físico, nós estamos aqui também para nos comunicar com o outro, então se você não se comunica bem com o outro, fica difícil a sua vida. Nós temos aqui também que criar raízes, né? Ter a nossa família, independente de ter filhos, mas ter a nossa família espiritual, né? Ter aquelas pessoas que estão próximas a nós e que a gente vai compartilhar o que é importante para a gente, a nossa energia. Nós estamos aqui também, é claro, sempre para ter as nossas alegrias, os nossos prazeres, né? A nossa diversão, que tem relação com a nossa casa 5 e o amor também, para trabalhar, que é a casa 6, né? A vida é trabalho, né? Estamos aqui também para trabalhar e temos a nossa casa 7, que é se relacionar com o outro, amar o outro e trocar essa energia amorosa de forma mais, digamos assim, intensa, né? Que é o casamento, né? Onde você se entrega totalmente para o outro. Estamos aqui também para nos transformar, para desenvolver a nossa sexualidade de forma plena, que é a casa 8. Estamos aqui para descobrir os nossos conhecimentos mais profundos, que muitas vezes esses conhecimentos eles já estão em nós, né? Mas nós não estamos ainda conseguindo visualizá-los. Estamos aqui para ter a nossa carreira, alguns com a missão de ter filhos, né? Não acho que são todos que têm essa missão.
Estamos aqui para ajudar o próximo, para termos amizades, para aprendermos o que é o significado dessa palavra amizade, né, que é a casa 11, e para sermos seres evoluídos, espiritualizados, que saibamos aí desenvolver o nosso eu superior e ter contato com o nosso eu superior. Bom, eu espero que eu tenha elucidado o tema das casas astrológicas para vocês. Eu agradeço muito as pessoas que estão aí sugerindo os vídeos. Se vocês quiserem sugerir um vídeo, é só comentar aqui. E para os que não estão inscritos no meu canal, basta vocês clicar aqui na marca d'água que tem meu rostinho, que já vai aparecer uma caixinha, um boxzinho, que é só você clicar que você já fica inscrito no canal e aí você vai ser avisado quando tiver um novo vídeo. O meu canal, no momento, nós temos um vídeo novo toda quarta-feira às 17 horas. Muito obrigado pela atenção, gratidão por terem assistido esse vídeo até o final. Namastê!